Bom dia, jovens. Vocês devem estar muito esperançosos, muito na expectativa para finalmente, saber a nota da prova de vocês, que vai chegar logo. Dois, ver a famosa revisão, famosa, só teve uma até agora, mas a famosa revisão que a gente faz logo antes da nossa prova. Então, nesse vídeo hoje aqui, o que eu vou fazer? Eu vou primeiro passar um pouco sobre a prova passada, né? Mostrar quais são as respostas certas, o que deveriam fazer, etc. Depois, falar um pouco sobre os assuntos que vão cair na nossa prova, tá bom? Então, vamos lá. Olha, tenho de novo as duas câmeras, né? Para quem gostou, continua valendo. Então, começando sobre a prova. Tá. A prova, primeira questão, verdadeiro ou falso. Eu gosto de fazer esse esquema CESP de duas erradas elimina uma certa por uma razão bem simples. Para vocês não chutarem, né? Porque verdadeiro ou falso, se você chutar tudo, se for a distribuição binomial, blá blá blá, você vai gastar 50%, né? Isso não é legal. Eu prefiro evitar essa fadiga. Antigamente eu fazia justificar as falsas, mas isso fazia as pessoas chutarem tudo verdadeiro por preguiça, né? Então eu acho que é melhor esse esquema de duas erradas elimina uma certa. Vamos lá. A primeira é: o algoritmo de loteria para escalonamento pode ser considerado. Deixa eu corrigir isso aqui já, senão estou com o Word aqui aberto também. Considerado uma versão determinística do Stride Scheduler. Não, é falso, porque na verdade o loteria ele é uma versão não determinística, porque ele usa aleatoriedade, né? Lembrando que determinístico é aquele que, se tiver uma entrada, ele vai ter sempre a mesma saída. A saída é determinada pela entrada. Isso não tem nada a ver com SO, isso é matemática discreta. PA, talvez. Tá? Então, na verdade, o Stride Scheduler é uma versão determinística do loteria. Então é falso. B. O conceito de quantum só faz sentido em escalonamento preemptivo. Verdadeiro. O quantum é quanto tempo o processo vai passar no processador. E se ele vai passar esse tempo no processador e ser tirado automaticamente? É o tempo que ele vai ficar no processador. E quando esse tempo acaba, ele é tirado do processador, né? Pelo tique do, do sistema e tal. E isso daí é o que a gente chama de preempção. Então, se não tem preempção, o quantum é um valor que não importa, né? Só vai sair quando ele fizer uma chamada de sistema ou fizer yield. Vamos lá. C. Política é o nome que se dá aos procedimentos no SO, enquanto mecanismos são os algoritmos de tomada de decisão. Falso é o contrário. Mecanismo são os procedimentos, tipo assim, como funciona troca de contexto, como funciona essas coisinhas que são como, e a tomada de decisão é a política. Então tá invertido, é falso. D. Sistema. Deixa eu aumentar um pouco aqui. E pronto. Sistemas operacionais para desktop como Linux e Windows utilizam escalonamento cooperativo de processo do usuário. Falso. Eles não são cooperativos, eles são preemptivos. O que significa isso? Que o próprio SO tira os processos da CPU depois que o quantum acaba. Sistemas operacionais cooperativos, hoje em dia, vai ser geralmente em sistemas embarcados e coisas mais simples, tá? Aquela história. Não tenho como afirmar aqui, mas eu não ficaria surpreso se alguns videogames ainda até hoje usem cooperativo, né? Porque o jogo que tem que liberar a CPU para outras coisas, né? Não esses mais modernos, mas sei lá, PlayStation 2, PlayStation 3, não sei. Tô chutando aqui, tá? O OS X, antes do OS X, né, da Apple, o Macintosh, ele era cooperativo. E era bem ruim por causa disso. Vamos lá. A chamada de sistema. Então isso aqui é falso. Tá? A chamada de sistema fork cria um novo processo que compartilha da mesma memória do processo pai. Falso. Não compartilha, ele copia. Tá? Então essa palavra vem aqui. Cadê? Compartilha. Porra, tá tudo cagado, gente. Compartilha. Essa palavra aqui é o ponto nevrálgico aqui. Parece sacanagem, parece pegadinha, mas é para ver se vocês estão entendendo o que a frase quer dizer. Tá? Então é falso porque ele tira uma cópia, não tem compartilhamento. F. Trocas de contexto são feitas por um hardware dedicado. Então elas não adicionam atraso aos sistemas operacionais. Falso. Quem faz troca de contexto é o SO. A troca de contexto, único hardware especializado que tem em todo o processo de troca de contexto é o TIC do processador que chama. Mas o TIC pode servir para qualquer coisa. Basicamente, o TIC chama uma função e essa função é que faz a troca de contexto, né? Lembrando que a troca de contexto
salvar a memória do processo, né? Salvar o estado atual do processo na memória principal, pegar a memória de outro processo e colocar na CPU. Isso é tudo feito pelo SO, não tem nada de hardware aí não. Falso. G. As tarefas são definidas como I/O bound ou CPU bound durante sua criação. Falso. Isso daí é dinâmico, né? Isso aí você vê o histórico do processo, principalmente nas últimas vezes que ele entrou na CPU, e usa isso para definir se ele é I/O bound ou CPU bound. H. A única forma de se voltar ao kernel após entrar em um modo usuário é através de um trap. Verdadeiro. É estranho, né? Por quê? Porque quando tem chamada de sistemas, o trap é a função justamente que troca o modo usuário para modo kernel. E ela é uma tabela fixa para evitar que qualquer outra coisa consiga entrar em modo kernel, né? Então, é verdadeiro. E o CFS substituiu o OD1 no Linux. Apesar do escalonamento com árvores rubro-negra ser potencialmente mais lento. Verdadeiro. Ah, professor, por quê? Se vocês já pagaram a ED2, vocês sabem que hashes são mais rápidos, né? Desculpa, não é bem hash. É uma estrutura OD1, o Linux, como o próprio nome diz. Então, o tempo é finito, e eles são só listas. A função próximo, ela é mais rápida. Em contrapartida, árvores rubro-negras, elas estão muito cheias. Toda vez que você inserir um cara de volta, isso pode ser lento, porque pode ter que rebalancear a árvore. Para rebalancear a árvore, tem que travar a árvore. Então, o CFS ele tem custos extras por usar árvores rubro-negras, né, que estão sempre ordenadas, mas ele compensa isso com o quê? Com mais justiça entre os processos. Certo? Vamos lá. O Windows usa escalonamento por loteria, mas a Microsoft não divulga as constantes voodoos utilizadas. Falso. O Windows usa MLFQ. Tá? Eu falo isso nas aulas. Questão 2. Relacione as afirmações abaixo aos respectivos estados no ciclo de vida dos processos. Novo, pronto, executando, bloqueado e terminado. Então, o código do processo está sendo carregado. Isso é novo. Se ele está sendo carregado, ele ainda não está pronto. Né? Então, é estado novo. O processo sai desse estado ao solicitar uma operação de entrada e saída. O processo sai de executando para fazer entrada e saída. Né? Ele só pode fazer alguma coisa, né? Solicitar uma operação de entrada e saída se ele estiver rodando. Então aqui é executando. C. Os recursos usados pelo processo são devolvidos ao sistema. Isso daí é terminado, né? Ou seja, lembra, o estado terminado é quando acabou o processo, aí o SO começa a liberar as coisas. Depois que ele terminou de liberar tudo, o processo simplesmente é apagado. O processo vai a esse estado ao terminar o seu quantum. Que é pronto. Por quê? Porque ele está executando, gastou o quantum todo, ele não fez chamada de sistemas, então ele não precisa ser bloqueado. Ele volta para pronto e espera ser chamado de novo para voltar à CPU. O processo só precisa do processador para poder executar, ou seja, ele está pronto para ser executado, então é pronto também. A requisição de acesso a um hardware em uso leva ao processo a esse estado, ou seja, eu estou requisitando o uso de um hardware. Isso vai me levar para bloqueado ou suspenso. Tá? Então eu estou executando, eu preciso usar um hardware, eu vou para suspenso. Há um processo nesse estado para cada processador do sistema. Executando. Se eu tenho um processador com 8 cores, eu vou ter 8 processos sendo executados ao mesmo tempo. Se eu tenho um processador com 24 cores, vão ser 24 processos, e assim por diante. Cadê? O processo aguarda a ocorrência de um evento externo. Se ele está aguardando um evento externo, ele está bloqueado, porque ele não está pronto. Né? O processo vai ficar parado enquanto enquanto não vem esse hardware ou esse evento, fala para ele, pronto, tá aqui o evento, agora você pode continuar. E tarefas só podem estar nesse estado se o estado anterior é pronto, executando. Ou seja, para o cara estar executando, antes ele tinha que estar pronto. Você não tem isso de executar um processo que não estava pronto. J. Escalonadores levam em consideração processos que estão nesse estado. Novamente, pronto. O escalonador ele olha todos os processos que estão prontos para ser executados e escolhe um deles para ser o próximo a ser usado. Beleza, vamos lá? Então, questão 3. Explique como os sistemas de computação modernos fazem para garantir que um processo de usuário não faça uma operação ilegal. Isso é feito com
níveis de acesso na CPU, né? Então, a grossíssimo modo, porque tem muito mais, são os anéis que se chamam, né? Tem vários anéis de proteção, mas a grossíssimo modo eu vou ter um anel de modo kernel, que eu tenho acesso total ao hardware, e lá longe eu vou ter um nível usuário, que não tem acesso nenhum ao hardware. E todos os acessos a hardware são mediados pelo sistema operacional. Então, o uso desses múltiplos níveis de permissão é o que garante que nenhum processo faça uma operação ilegal, tipo ler uma memória que não pertence a ele, acessar um hardware que ele não tem permissão e etc. Tá? Então isso é feito através dos níveis de processador. B. Que um processo saia da CPU depois que seu quantum termina. Isso daí a gente tem um reloginho, né, que fica quando se faz um boot no sistema, isso é uma variável da BIOS, que ela diz, ó, de tantos em tantos milissegundos, dá uma interrupção e checa se o quantum do processo, a interrupção vem, o SO volta, checa se o quantum do processo acabou. Depois ele volta, se não acabou, ele volta a dormir e o processo continua. Então, justamente, é um relógio que gera interrupções para o SO checar se o quantum terminou. Isso é bem fácil, essas questões, né? Essa prova estava muito fácil, a verdade é essa. Quem viu os vídeos e prestou um pouquinho de atenção, conseguiu. Quarta, o que pode acontecer, o que pode de negativo acontecer? Eu odeio o fraseamento que eu fiz isso aí, eu tenho que inverter isso já já. O que pode acontecer de negativo em sistemas operacionais com preempção com timeshare, onde o valor de quantum é muito grande? Se o valor de quantum é muito grande, o que pode acontecer é uma diminuição do pseudo-paralelismo. O que eu quero dizer? Os processos estão rodando por muito tempo. Quanto mais tempo o processo roda, menos tempo os outros processos rodam. E se os processos rodam por menos tempo, demora mais para ele voltar para a CPU com mais tempo, né? Se um processo está aqui muito tempo, então é como se fosse uma fila em que quem entra lá para ser servido, para ser executado, demora muito. Então é uma fila que a volta para a CPU demora bastante. Então fica um sistema pouco interativo, porque ele acaba ficando mais travoso, né? É aquela história. Você tem 3 aplicativos rodando, esses aplicativos demoram para entrar na CPU. E se for muito grande esse valor, pensa assim, um, um tocador de MP3. Esse tocador de MP3, ele vai gerar tantos segundos, de tempo em tempo ele vai pegar, sei lá, vou fazer 4 segundos e vou jogar ele para a placa de som. Aí quando eu voltar, eu gero os próximos 4 segundos, é como se fosse buffer. Se demorar mais de 4 segundos para ele voltar, a música dá uma travadinha, porque não tem as próximas, então começa a ficar cagado o sistema. Já quando o quantum é muito pequeno, ou seja, os processos estão passando pouco tempo na CPU, o que pode acontecer é você está desperdiçando recursos fazendo muitas trocas de contexto, né? Quanto menor o quantum, mais vezes eu fico tirando e colocando o processo na CPU. Qual é o problema disso? Trocas de contexto não são de graças. De graças, não, de graça, singular. Trocas de contexto gastam CPU. Então, quanto mais trocas de contexto eu fizer, mais CPU eu estou gastando para fazer coisa que não é executar os meus programas. Tá? Então, eu estou gastando recursos para fazer troca de contexto. Então, tem que escolher um número que seja grande o suficiente para os processos rodarem à vontade, sem perder o pseudo-paralelismo. Né? Por quê? Porque se tu for diminuindo, tu vai gastando mais recursos com troca de sistemas. Então, é um balanço, né? Você tem que achar qual valor é grande o suficiente aqui para não incomodar o usuário. Aí você acha esse valor e você seta ele. Inclusive pode ser dinâmico. Você pode dizer, tem muito processo, eu vou diminuir o quanto. Isso aí é tudo software. Você pode fazer o que você quiser. Essa que é a beleza da parada. A quinta questão. Isso aqui eu devia ter feito antes, não fiz. Mas isso aqui é bem simplesinho. Tá? Depois eu passo no grupo os valores aqui, tá? Mas é só fazer a simulação, não tem mistério. Tá? Por último, o funcionamento do SQMS e MQMS, diferenciando e mostrando os seus prós e os contras. SQMS, uma fila para vários processadores. MQMS, uma fila para cada processador. SQMS é mais simples, você pega a sua implementação que é de um processador e usa para vários, e acabou. Não tem que fazer nada. Então, ele simplifica muito o problema, tá? Qual é o principal problema do SQMS? Como eu só tenho uma fila para múltiplos processadores, se vocês vão ver agora no próximo módulo, que é um módulo de concorrência, isso gera um problema que é o seguinte. Só um processador pode estar olhando essa fila ao mesmo tempo, né? Pensa que você está num banco. Você tem uma única fila para vários caixas. 3 caixas ao mesmo tempo fala próximo.
Daí dá uma confusão, né? A pessoa que está na frente da fila fica, caramba, eu vou para onde? Na verdade, o que tem que fazer é, um caixa chama um, outro caixa chama o outro caixa chama o terceiro. Mas chama todo mundo ao mesmo tempo, ninguém sabe para onde vai. E é mais ou menos isso que acontece. No computador, a gente tem que ter um negócio chamado travas, para evitar que dois processadores utilizem a mesma fila ao mesmo tempo. Tem que um tirar o primeiro da fila, e só quando esse terminar, o outro tira. Então, esse tempo que o segundo processador está esperando, é tempo perdido, é um tempo que o processador está bloqueado por causa do algoritmo que você utilizou. Ou seja, você está desperdiçando tempo de processador porque você só tem uma fila para múltiplos processadores. Isso pode ser pouco problema se você tem poucos processadores, mas conforme o número de cores cresce, a chance disso acontecer aumenta, certo? Já o MQMS, ele utiliza uma fila para cada processador. Isso é legal por quê? Porque os processos ficam numa fila do processador e ficam rodando nele, né? Isso é bom porque isso garante um aumento de afinidade de cache e outras coisas, né? Porque ele está sempre no mesmo processador. Esse processador tem três caches. Vai ter uma L1, L2 e L3. A L1 é individual por core. A L2 também, se não me engano. A 3 que é por banco. Mas essas duas caches aqui vão ter os dados desse processo que estava nessa fila e voltou para cá. Se ele fosse para outro processador, tipo assim, a cache ia ter as informações dele, mas estava em outro processador, ele está desperdiçando cache. E como vocês viram, nessa parte de memória, acesso à memória é uma parada muito lenta mesmo. Vai ser boa parte do tempo do sistema de computação é perdido carregando coisas da memória principal para registradores e salvando essas coisas de registradores de volta na memória principal, tá? Ah, legal. Então por que que tem os dois? Porque o MQMS ele tem um problema, ele é muito mais complicado. Ao invés de gerenciar uma fila, você tem que gerenciar várias filas. E pensa na vida real, como é que eu gerencio várias filas? Tem que ter uma pessoa que quando chega um cara novo, fala, ei, vai naquela fila lá no fundo, que tá mais vazia, né? Que pode acontecer isso, uma fila tá mais vazia que a outra, uma fila tá mais cheia. Então tem que ter um cuidado para rebalanceamento entre as filas. Isso torna os algoritmos mais complicados. E tudo isso é apenas para mitigar o efeito de ter só uma fila para múltiplos processadores, tá? Porque no SQMS a gente consegue até fazer, esse processador, preferencialmente esse processo aqui já rodou no processador 1. Vamos tentar fazer ele rodar no processador 1 de novo? Isso aí você consegue adaptar nos algoritmos, tá? Então, pensem nisso, não tem uma definição como a maioria das coisas de SEO, não tem assim, MQMS é melhor e acabou. Não, porque ele acaba complicando um monte de coisa e começa a gerar gambiarra da gambiarra da gambiarra, que sempre é um problema em SEO, tá bom? Então, pessoal, esse é o nosso vídeo sobre a nossa prova. E além dele, vai ter um outro vídeo também no canal do YouTube, fazendo sim agora a revisão, tá bom? Até lá.